Depois de passar cerca de 1 ano na expedição do Rio Purus, Euclides volta para o Rio de Janeiro e encontra sua esposa Ana grávida. Dona Saninha, como era chamada, estava tendo um caso com o cadete Dilermando de Assis. O que aconteceu foi o seguinte: o casamento era um desastre, era da mais absoluta. Há inúmeras testemunhas e todo mundo sabia que aquele casamento não tinha dado certo. Era da mais absoluta incompatibilidade. Acontece que, na ausência dele, a Dona Saninha, que era a mulher dele, tinha conhecido, e que tinha 30 anos, tinha conhecido um cadete de 17 anos, louro, de olhos verdes e alto, o Dilermando de Assis. O Euclides da Cunha tinha 1,65 m de altura, tem na ficha dele no Exército que eu vi, 1,65 m de altura, e era um moreno enfesado, de olhos escuros, cabelo escuro e tal. E ela conhece este homem, né, de 17 anos, ainda mais, ela com 30. E eles, aos poucos, iniciaram uma amizade que se transformou num romance e numa paixão daquelas, de enfrentar qualquer coisa. E quando Euclides volta, então, e encontra a mulher grávida, não se sabe muito bem o que se passou, mas ela dá à luz, a termo, um menino que morre com 1 semana de idade. Morreu. E em seguida ela engravida outra vez. E quando a criança nasce, é uma criança loura, de olhos verdes, alva. Então era a filha do Dilermando também. Não, era uma paixão, era uma coisa que ninguém segurava. Era uma situação muito tensa, muito complicada, e ninguém sabia no que ia dar, porque a Dona Saninha jurava que ia romper com o Dilermando e que aquilo não iria adiante, mas ela não conseguia. Era um caso de uma paixão realmente de parte a parte, não é? Até que então um dia ela, eu não sei, não se sabe direito as circunstâncias, mas sabe-se que ela pegou os filhos, menos o mais velho, que já estava na escola militar também, e foi embora. Saiu de casa. Saiu de casa. Foi para a casa do Dilermando, lá no bairro da Piedade. Dizem que Euclides da Cunha é um gênio com uma obra só, Os Sertões. Mas a sua carreira de grande escritor, de grande jornalista, do profundo observador da vida brasileira, foi interrompida num domingo de agosto de 1909, há um século. Chovia também como hoje. Ele acordou na sua casa em Copacabana, disposto a acabar com a sua desonra pessoal. Foi até Botafogo, na casa de um primo, pediu emprestado um revólver para matar um cão raivoso, segundo ele, pegou um bonde, veio até a Central do Brasil, pegou um trem para chegar até esse pacato subúrbio de Piedade, para procurar a casa do amante da sua mulher, Dilermando de Assis. Informou-se aqui, informou-se ali, e finalmente pegou a Rua da Piedade até chegar à casa do Dilermando, disposto a matar ou morrer. Euclides entrou na casa com um revólver em punho e, assim que Dilermando surgiu na sala, atirou contra ele. Só que o cadete era campeão de tiro. Apesar de atingido, reagiu e matou o escritor com 2 disparos. O episódio gerou uma grande comoção na cidade e foi amplamente explorado pela imprensa carioca. Como é que foi a posição do Estado de São Paulo diante da morte? O Estadão, como é que se comportou friamente? Eles tentaram tratar a coisa com muita discrição, não é? Porque era uma história, né? Escabrosa. Escabrosa, vamos dizer assim. Como é que diz o Guimarães Rosa, num dos contos muito engraçado, ele diz que a história era limpa como água em que se lavou pratos. Quer dizer, não era. Tão limpa quanto aqui que se lava os pratos. De jeito nenhum, né? E, então, tratou com muita discrição. Mas no Rio, os jornais se divertiram, né, com o que eu da falo. capital era mais... Aí já havia uma certa
já houve uma coisa mais de escândalo mesmo, né? Se eu pudesse definir a responsabilidade desse caso, eu diria o seguinte: a Ana teve 45% de responsabilidade nisso. O Euclides, 45% de responsabilidade nisso. E 10% o principal personagem na época, o Dilermando. Porque o Dilermando, você imagina um menino de 16 ou 17 anos em 1901, 1902. Está pensando que é igual esses garotos de hoje? Não sabia nada. Então, o que na realidade aconteceu foi um processo de sedução feito pela Ana sobre o menino. O menino bonito, bem apanhado. Vê uma mulher também bonita, sozinha. Mas o que podia acontecer? Só podia acontecer uma coisa parecida com essa.